Você já parou para pensar por que uma cartela com 20 ovos que custava menos de R$ 10 no início de 2022 hoje custa mais de 20? Por que o litro de leite que você comprava por R$ 3 hoje não sai por menos de 6? E por que aquele quilo de picanha que já era luxo virou artigo milionário? Eu sei que todo mundo fala da Covid, da inflação, da guerra na Ucrânia, mas e se eu te disser que existe um fator muito mais profundo e sistemático por trás dessa alta absurda dos preços dos alimentos? Um fator que as grandes corporações não querem que você saiba. Hoje vamos mergulhar a fundo nessa questão. Vamos descobrir como gigantes do agronegócio estão lucrando bilhões, enquanto você luta para colocar comida na mesa. E o mais importante, vamos entender por que isso está acontecendo e o que pode ser feito. Se você já sentiu peso no bolso na hora de fazer compras, esse vídeo é para você. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar dados que vão te deixar chocado. A alta no preço dos alimentos foi responsável por 1/3 da inflação do ano passado. E tem muita gente que já percebeu que a hora é repensar todo o cardápio. O Departamento de Comércio americano registrou a maior margem de lucro corporativa dos últimos 70 anos. Isso acontece porque grandes empresas se aproveitam das circunstâncias para elevar seus preços para além do necessário, impulsionando o próprio lucro. Para entender como chegamos até aqui, preciso te levar numa viagem no tempo. Há mais de 5.000 anos, na Mesopotâmia, nossos ancestrais descobriram algo revolucionário. Se você produz mais trigo do que consegue consumir, pode trocar esse excedente por outras coisas que precisa. Essa ideia simples de trocar excedentes agrícolas foi o que deu origem ao comércio como conhecemos hoje. As caravanas de camelos levavam especiarias da Índia. As rotas marítimas conectavam continentes inteiros. E aos poucos, o que começou como uma troca simples entre vizinhos se transformou numa rede global complexa. Com o passar dos séculos, cada avanço tecnológico e a cada mudança política expandia essas redes. O que antes levava meses para atravessar um continente passou a levar semanas, depois dias, e com a Revolução Industrial, tudo mudou de escala. Mas o que realmente revolucionou esse sistema foi o que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. E é aí que a nossa história fica interessante. Imagine um mundo em 1945, países destruídos, economias devastadas, cadeias de suprimento completamente desorganizadas. Foi nesse cenário que nasceu algo que mudaria para sempre como compramos comida: a padronização global. Primeiro vieram os containers padronizados. Antes disso, cada país, cada empresa, cada porto tinha o seu próprio sistema. Era um caos logístico. Mas, quando todos começaram a usar containers do mesmo tamanho, de repente ficou possível mover mercadorias de forma muito mais eficiente. Depois vieram os pallets padronizados, os códigos de barras, os sistemas de rastreamento. Cada pequena inovação multiplicava a eficiência do sistema. E por trás disso tudo estava uma força unificadora: o dólar americano como uma moeda de reserva global. Os acordos comerciais do pós-guerra, como o Bretton Woods e posteriormente a OMC, criaram regras universais. De repente, um fazendeiro no Brasil poderia vender soja para uma fábrica na China, com a mesma facilidade que vendia para o vizinho. Esse sistema criou uma eficiência sem precedentes na história humana, mas também criou uma dependência global que pouco de nós realmente entendemos. Deixa eu te contar uma história que vai te surpreender. Aquela maçã que você comprou ontem no supermercado, ela pode ter sido cultivada na Itália, colhida há 35 dias, viajado mais de 9.000 quilômetros, passados por pelo menos 4 países diferentes, e ainda assim chegou fresquinha na sua mesa. Vamos acompanhar essa jornada. A maçã nasce numa fazenda no norte da Itália, é colhida e imediatamente resfriada a 2 graus Celsius. Ela segue para um centro de distribuição em Milão, onde é classificada, embalada e colocada em containers refrigerados.
Esses contêineres viajam de caminhão até o porto de Gênova, onde são embarcados num navio cargueiro durante 18 dias, atravessam o Mediterrâneo, o Canal de Suez, o Oceano Índico até chegar no Porto de Santos. Em Santos, passam pela alfândega, são transferidas para caminhões refrigerados, distribuídas para centrais de abastecimento e finalmente chegam no supermercado perto da sua casa. Todo esse processo mantém a temperatura controlada, a umidade adequada e monitora cada etapa digitalmente. O resultado, uma maçã que parece ter sido colhida ontem, mas na verdade fez uma volta ao mundo. Isso é a cadeia global de suprimentos funcionando na perfeição. Mas essa mesma eficiência que nos permite comer frutas frescas de qualquer lugar do mundo também criou uma vulnerabilidade gigantesca. Quando qualquer elo dessa cadeia quebra, o efeito se espalha pelo mundo inteiro. 77 anos depois, o planeta assiste com preocupação ao pior conflito na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. A Rússia usa sua força e invade a Ucrânia por terra, ar e mar. E por vários pontos. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. E foi exatamente isso que começou a acontecer em 2020. A pandemia foi só o primeiro dominó a cair numa reação de cadeia que ainda estamos sentindo até hoje. Quando a China fechou as suas fábricas, faltaram contêineres no mundo inteiro. Quando a Malásia parou de exportar óleo de palma, o preço de todos os óleos vegetais dispararam. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, o mundo perdeu 30% da sua produção de fertilizantes. Você sabia que a Rússia e a Belarus juntas forneciam cerca de 1/3 de todos os fertilizantes do mundo? Empresas como a Uralchem, Uralkali e Eurochem dominavam a oferta global de nitrogênio e potássio. Quando as sanções cortaram esse fornecimento, o preço dos fertilizantes disparou globalmente, impactando diretamente os custos de produção agrícola mundial. E adivinha quem paga essa conta final? Nós, consumidores. Mas deixa eu te dar um exemplo bem concreto do que estou falando. Você reparou como o azeite de oliva ficou absurdamente caro? Nos supermercados, o preço do azeite subiu incríveis 80% nos últimos 3 anos. O azeite italiano teve um reajuste ainda maior, 93%. Por quê? A Europa viveu a pior seca em 500 anos. As oliveiras que precisam de um clima específico para produzir simplesmente não conseguiram gerar azeitonas o suficiente. A produção da Espanha, maior produtora mundial, deveria ter colhido entre 1,3 e 1,5 milhão de toneladas. Conseguiu produzir apenas 610 mil toneladas, queda de 50% na produção. A da Itália, 40%. Esse colapso na produção se refletiu diretamente nos preços globais. Na bolsa de commodities, o azeite extra virgem, que custava 4 euros por litro em 2022, chegou a 9 euros em 2023. Isso se refletiu diretamente no preço que você paga no supermercado. E não para por aí. Lembra quando o ovo ficou impossível de comprar? A gripe aviária, que começou discretamente em 2021, se espalhou como um incêndio por granjas no mundo inteiro. Nos Estados Unidos, Gabriel, surtos de gripe aviária provocaram a disparada nos preços dos ovos e da carne de frango. Se novos focos surgirem e a destruição dos ovos e das aves se ampliarem, como temos visto, podemos ver esse cenário replicado aqui no Brasil também? Só nos Estados Unidos, mais de 60 milhões de aves foram sacrificadas para conter a doença. No Brasil, poucas granjas foram afetadas. O resultado, a produção mundial de ovo despencou e os preços explodiram. Aqui no Brasil, estamos vivendo agora uma crise real. Em fevereiro de 2015, o preço da caixa com 20 ovos brancos chegou a custar R$20, o maior preço em 22 meses.
Entre janeiro e fevereiro deste ano, os ovos brancos tiveram um aumento de 69%, os vermelhos alta de 61%. O IBGE registrou 15,39% de inflação só em fevereiro, a maior alta mensal desde o início do Plano Real. Mas por que essa alta absurda? Primeiro, o calor extremo que o Brasil enfrentou reduziu a postura das galinhas em 5 a 10%. Segundo, o milho, o principal componente da ração, disparou 32%, de R$ 60 para R$ 79 por saca. Terceiro, as embalagens subiram 100% de preço. E quarto, a demanda aumentou por causa da quaresma. Volta às aulas e o aumento das exportações para os Estados Unidos em 22%. Mas aqui é onde a história fica interessante, porque descobrimos que muitas empresas não só reagiram a essas crises, elas se aproveitaram dela. Em 2023, enquanto você lutava para pagar a conta do supermercado, algo interessante estava acontecendo nos balanços das grandes empresas de alimentos. Elas estavam registrando lucros recordes, não lucros normais, lucros históricos. O agronegócio e a indústria alimentícia fecharam 2021 com alta no faturamento das exportações. É o que aponta um levantamento da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX. Destaque para as carnes, ovos, frutas e algodão. A indústria de alimentos do Brasil encerrou 2022 com um faturamento ultrapassando R$1 trilhão. É a primeira vez que o setor atinge essa marca. O número faz parte do balanço econômico anual do setor, elaborado pela Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, a ABIA. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos, o faturamento do setor em 2024 foi quase 10% maior na comparação com 2023. Vamos começar com um caso que virou escândalo nos Estados Unidos. A Cal-Maine Foods, a maior produtora de ovos do país, viu seus lucros triplicarem durante o pico da gripe aviária. Triplicarem, isso mesmo. Enquanto o consumidor pagava $4 por uma dúzia de ovos, que antes custava R$ 1,50. Os donos da Cal-Maine Foods, a família Adams, aumentaram sua fortuna em mais de $300 milhões só em 2022. Coincidência? Aqui no Brasil temos um caso ainda mais interessante. A JBS, a maior empresa de proteínas animal do mundo, recentemente adquiriu a Granja Mantiqueira, a segunda maior produtora de ovos do país. E olha que interessante, essa aquisição ocorreu exatamente durante o período de alta dos preços. Mas o caso mais emblemático é o de Ricardo Faria, conhecido como o Rei do Ovo, dono da Granja Faria. Durante o período em que os ovos ficaram caríssimos, a fortuna dele aumentou em mais de R$200 milhões. E os irmãos Batista, controladores do grupo JF, que inclui a JBS, o patrimônio deles cresceu 30% entre 2022 e 2025, exatamente quando os preços dos alimentos dispararam. Você percebe o padrão? Não é só que os preços subiram por causa das crises, é que algumas empresas aproveitaram essas crises para aumentar os preços muito além do necessário, gerando lucros extraordinários. E não sou eu que estou dizendo. Nos Estados Unidos, pelo menos 20 grandes empresas de alimentos estão sendo processadas por manipulação e formação de cartel. No Brasil, o CAD já abriu várias investigações sobre práticas anticompetitivas no setor alimentício. Mas como essas empresas conseguiram justificar aumentos tão absurdos? A resposta está numa estratégia muito bem orquestrada, a narrativa da crise. Toda vez que uma empresa anuncia um aumento de preços, ela vinha com a mesma justificativa: custo de produção, inflação global, disrupção na cadeia de suprimento, sempre colocando a culpa em forças externas, fora do controle deles. A Nestlé, por exemplo, aumentou os preços em 9,5% em 2022, justificando com pressões inflacionárias. Mas quando você olha o balanço, descobriu que a margem de lucro deles, na verdade, aumentou no mesmo período. Aqui tem um dado interessante. Durante o período de escassez de ovos, os estoques das grandes produtoras estavam relativamente estáveis. Não havia uma crise real de abastecimento, mas os preços subiram como se houvesse. E olha que curioso, os aumentos de preços sempre vinham um pouco antes das crises chegarem de fato ao consumidor, como se as empresas estivessem se antecipando, criando uma escassez artificial.
A economista Isabelle Weber ajudou a popularizar essa explicação para a alta dos preços, que ficou conhecida como a inflação causada por ganância corporativa. A ideia é simples: empresas usando a narrativa de crise para justificar aumentos que vão muito além dos seus custos reais. E isso só é possível porque o mercado de alimentos está extremamente concentrado. Poucas empresas controlam a produção. Então, elas podem coordenar aumentos sem medo da concorrência. Os números não mentem. Em 2022, as margens de lucro das empresas de alimentos chegaram a 16%, o maior nível desde 1950. Isso significa que a cada real que você gasta no supermercado, 16 centavos vão direto para o bolso dos acionistas. Para você ter uma ideia, na década de 90 essa margem ficava entre 6% e 8%, nos anos 2000 entre 8% e 10%, mas de 2020 para cá ela disparou. Enquanto isso, do outro lado da equação, temos famílias lutando para colocar comida na mesa. No Brasil, 33 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar, isso é quase 16% da população. As famílias mais pobres gastam até 40% da sua renda com alimentação. Quando os preços sobem 30%, essas famílias simplesmente não conseguem acompanhar. Resultado: menos comida na mesa ou comida de menor qualidade. Por isso que programas como o Auxílio Brasil se tornaram tão importantes. Não é assistencialismo, é uma necessidade básica numa economia onde empresas podem aumentar preços sem limitações. Estamos vendo a criação de duas realidades paralelas. De um lado, executivos e acionistas comemorando lucros recordes. Do outro, famílias fazendo escolhas impossíveis entre pagar aluguel e comprar comida. Mas nem tudo está perdido. Alguns países estão mostrando que é possível fazer diferente. O México, por exemplo, criou um programa interessante em 2023. O governo mexicano lançou um programa para estabilizar os preços de alimentos básicos: feijão, arroz, leite e ovos. Não foi uma imposição, mas sim um acordo voluntário com as empresas. Aqueles que aderissem ao programa receberiam incentivos fiscais. Resultado: os preços desses alimentos básicos se estabilizaram, enquanto outros produtos continuaram subindo. Prova de que quando há vontade política e cooperação empresarial, é possível controlar a inflação alimentar. Aqui no Brasil temos um instrumento que poderia fazer algo similar: a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Ela foi criada exatamente para isso, para formar estoques reguladores que estabilizem os preços. A Conab compra produtos quando os preços estão baixos e vende quando estão altos, criando um mecanismo natural de estabilização. É como um amortecedor no mercado de alimentos. Mas durante o governo Bolsonaro, essa política de estoques foi praticamente abandonada. Os estoques foram reduzidos ao mínimo, eliminando a capacidade de intervenção do Estado no mercado. E o governo Lula, que prometeu reativar esses mecanismos, ainda não tomou medidas concretas nessa direção. Os estoques continuam baixos, a capacidade de intervenção continua limitada. Recentemente, o tarifaço de 50% imposto por Donald Trump sobre produtos brasileiros, como café, carne, acabou forçando uma queda nos preços internos. Mas essa redução não veio de uma política nacional de regulação de estoques, e sim de um choque externo, mostrando a vulnerabilidade do Brasil diante de decisões internacionais. Então, recapitulando, por que a comida está tão cara? Primeiro, porque tivemos uma cadeia global de suprimentos vulnerável a choques. Segundo, porque grandes corporações aproveitaram essas crises para aumentar lucros, muito além do necessário. A solução não é simples, mas existem caminhos. Primeiro, precisamos quebrar monopólios. Quando 4 ou 5 empresas controlam 80% do mercado, elas podem ditar os preços sem medo da concorrência. Segundo, precisamos repensar o papel do governo. Não estou falando de controle de preços, isso não funciona. Estou falando de políticas inteligentes, como estoques reguladores, incentivos à produção local e transparência nos preços.
Países como a França e a Alemanha têm leis que obrigam empresas a justificar aumento de preços acima de certos patamares. Não é proibição, é transparência. O consumidor tem direito de saber o porquê está pagando mais. Imagine um Brasil onde pequenos produtores têm acesso facilitado ao mercado, onde estoques reguladores estabilizam os preços, onde a concentração de mercado é controlada. Isso não é utopia, é política pública bem feita. A mudança começa com informação. Quando você entende como funciona o sistema, pode fazer escolhas mais conscientes, pode apoiar produtores locais, pode cobrar transparência das empresas, pode votar em políticos que defendem essas políticas. Porque, afinal das contas, comida não é só mais uma commodity, é um direito básico, é dignidade humana. É o que mantém nossas famílias unidas ao redor da mesa. E isso vale muito mais do que qualquer lucro corporativo. Meu nome é Jean Andrade e se esse vídeo te fez pensar, deixe seu like, compartilhe com quem precisa ver isso e se inscreva no canal. Tchau e até a próxima. Semana que vem tem mais vídeos.